Olá pessoal, retornamos agora. Estamos aqui com o terapeuta Bia Azotto, especialista em psicanálise e constelação familiar. Cleiton, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Então, Cleiton, vamos falar um pouquinho para o pessoal aí das tuas especialidades, quem é o Cleiton, né? Aonde ele está atuando hoje. Como que é? Conta um pouquinho da tua história aí para o pessoal de casa que está aí nos assistindo. Perfeito, então. Hoje eu atuo como terapeuta em Balneário Camboriú, mas eu atendo também pessoas online em vários lugares do país e também fora dele. Fora dele também. Fora, tem alguns pacientes em outros países, alguns brasileiros. Opa, top. E eu sou formado em filosofia, psicanálise e hoje eu tenho uma especialização também com a constelação sistêmica familiar, que é uma coisa que a gente vem trabalhando e tem sido bem interessante. Perfeito, eu tenho ouvido falar muito de constelação familiar, como eu falei ali em off. É um assunto que, acredito eu, está no hype, como a gente usa a palavra na internet, né? Porque eu nem, às vezes, eu nem estou fazendo a busca sobre isso e está aparecendo a todo momento para mim, né? Então até é uma coisa que eu já deveria ter buscado e ainda não busquei, mas agora a gente vai ter um espaço aí para poder bater esse papo e entender melhor, né? E o pessoal de casa também, né? Poder entender um pouco melhor do trabalho, né, do Bia Azotto e entender um pouco como que funciona, né, a terapia e no que ela está ajudando hoje as pessoas. Me diga uma coisa assim, Bia Azotto, o pessoal está buscando muita terapia hoje? É importante a gente conceituar um pouco melhor o que é a terapia, né? Até um tempo atrás, a terapia ela era entendida como algo que vinha para alguém que está com problema, alguém que está ficando louco, né? A terapia é para alguém que está muito mal. Então, a terapia, por muito tempo, ela foi usada como uma ferramenta para alguém que estivesse numa condição mental extrema, né? Entretanto, hoje a terapia ela é uma abordagem que ela tem uma funcionalidade de autoconhecimento, de desenvolvimento, de entendimento. Então, o ajuste fino que a terapia pode fazer com uma pessoa é algo que vai facilitar muito o desenvolvimento dela, o trabalho, o relacionamento. O dia a dia em geral. O dia a dia. Né? Então a terapia, quando a gente consegue ressignificar a ideia de terapia, e isso está acontecendo muito hoje, isso tem feito com que muitas pessoas tenham buscado a terapia, né? Quando você entende o quanto a terapia ela cria um atalho para que você chegue até os seus objetivos, ou até para que você reveja os seus objetivos, a terapia te economiza muito tempo, muito dinheiro e muita dor de cabeça. É normal as pessoas em tratamento, estão com um problema e tal, começaram a fazer lá uma terapia com você. E nesse decorrer elas... beleza, já estou bem, abandonar? É normal isso? É normal e na verdade todo mundo que procura terapia geralmente procura com alguma demanda, né? Eu estou com alguma questão na minha vida que está um pouco desequilibrada. Então é muito comum as pessoas em fases mais críticas intensificarem um pouco o processo terapêutico e após atingido aquela proposta inicial da terapia, elas acabam depois dando um espaçamento das sessões ou até dando algumas paradas. É normal, né? O que é sempre um risco é a pessoa ser resistente à terapia. Por exemplo, ela está com um problema, ela sabe que precisa olhar para aquilo, mas vai deixar para o mês que vem, eu vou esperar resolver tal situação, ou até alguns cúmulos que eu já ouvi, quando as coisas melhorarem um pouco eu vou fazer terapia, o que daí não faz nenhum sentido. Sendo que é o contrário, né? O certo é ser o contrário, né? Buscar a terapia para após resolver os outros problemas. Como eu digo assim, ajustar o seu ambiente para depois poder resolver as outras coisas. Sim, sim. E a demanda hoje para a terapia, ela é uma demanda muito grande, porque a forma com que a sociedade contemporânea se configura hoje, ela é um colapso global, né? A forma de vida, a busca por dinheiro, o consumo, as relações mais líquidas, a rede social, o status. Então, existe uma série de fatores
que estimula nas pessoas alguns complexos, algumas crises, né? Então a gente hoje fala em ansiedade. Ansiedade é um termo que já está no nosso vocabulário cotidianamente. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E isso, como eu disse, acontece muito hoje em dia, porque o que seria um fator de risco, vamos pensar há 100 anos atrás? Eu não ter comida para comer, exato, ou estourou uma guerra e eu estou correndo risco de vida, ou uma doença. Esses eram fatores que ativavam a ansiedade em sociedades anteriores. Hoje em dia, nós temos muitos gatilhos que podem proporcionar ansiedade. As pessoas estão preocupadas se a foto ficou bonita, o que estão pensando de mim, será que eu tô gordo, será que eu tô magro, será que eu tô calvo, será que eu tô rico, será que eu não tô, será que eu tô agradando? Então, essa preocupação com a autoimagem, com o status do como eu sou. E como evitar esse tipo de ansiedade, esse tipo de comparação, como evitar? Porque às vezes é uma coisa que ela é involuntária, né? A ansiedade, ela surge, né? Quem fala que é uma pessoa que é ansiosa, ela surge do nada. Eu acredito até também, a gente vai entrar nessa pauta aqui, que é pós-pandemia, a minha ansiedade, ela sempre foi ansioso, né? Tenho TDAH, tomo medicação. Então, mas pós-Covid, eu senti fisicamente, né, a minha ansiedade aumentar. Eu nunca havia tido crises de ansiedade. Então, na época que nós estávamos reclusos, eu tive uma crise que eu achei literalmente que eu ia morrer, sabe? Eu saí de dentro de casa correndo que nem um maluco, de verdade, assim, tipo, sabe? Fui na beira da praia e saí correndo, sabe? Para poder me sentir melhor, sabe? E com o passar do tempo e tal, as coisas eu percebi que esse assunto foi se tornando meio, tipo, normal entre as pessoas. Todo mundo sentindo as mesmas coisas, né? Todo mundo não, mas eu digo muitas pessoas, sabe? Nós estávamos em uma roda de amigos, acho que foi uns 15 dias, estávamos em 6 pessoas. As 6 pessoas relatando as mesmas coisas, sabe? Tipo, e sempre pós-pandemia. Você, como terapeuta, no seu consultório, mudou muito o teu cenário? Tu teve mais pessoas procurando o teu trabalho pós-pandemia? Como que ficou isso? Então, Felipe, eu costumo sempre dizer que a pandemia, ela não trouxe propriamente dito a ansiedade ou esses conflitos. Eu gosto sempre de dizer que a pandemia, ela evidenciou algo que já existia na sociedade, mas que as pessoas não observavam. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a pandemia, ela fez as pessoas colocarem a vida em análise. Perfeito. Então, assim, empreendedores tiveram que repensar suas empresas, pais tiveram que repensar os filhos, maridos tiveram que repensar esposas, empreendedores tiveram que repensar investimentos, a gente teve que repensar estudo, muitas pessoas se colocaram em avaliação. Perfeito. Coisa que antes a gente veio muito num piloto automático, né? A sociedade, a humanidade, a civilização vem passando por um direcionamento existencial muito complexo, desde a Revolução Industrial, as revoluções tecnológicas, essa revolução da internet, isso levou as pessoas numa aceleração e a vida só foi fluindo, só foi indo. Para que lado, para que direção, a que custo, que consequências, ninguém nunca pensou isso, a vida só foi. Nós tivemos aí, na pandemia, algumas empresas, né, falando de tecnologia ali, que se obrigaram, eu gosto muito do Flávio Augusto, e ele se obrigou, né, ele como a maioria, né, dos empresários, quem não se atualizou acabou ficando para trás, né. Então, a pandemia, ela teve um ponto positivo na vida de várias pessoas, né? Eu sei, né? Não estou aqui dizendo que a pandemia foi boa, longe disso. Mas que algumas pessoas acabaram tendo levando a pandemia como um certo empurrão, né? Que, querendo ou não, foi o que aconteceu. Porque, tecnologicamente falando, antes da pandemia, o que nós tínhamos? Instagram, LinkedIn,
Twitter, tudo assim meio que mais ou menos, né? E pós-pandemia as redes sociais tiveram assim uma revolução, né? iFood, e-books, livros digitais, tudo. Então a internet acabou assim se revolucionando através da pandemia, né? Logo a gente entra no assunto redes sociais. É linkado a pandemia com aumento de ansiedade através das redes sociais. Tipo, o pessoal foi muito para as redes sociais após pós-pandemia. E isso acabou gerando comparação, aquela vida perfeita que a gente vê nas redes sociais, que às vezes não, na maioria das vezes a gente sabe que não é aquilo, né? Mas a pessoa que está do outro lado assistindo acaba achando, por que a minha vida não é legal que nem aquela? Né? Por que eu não sou isso? Por que eu não sou aquilo? Eu acredito que isso tenha levado várias pessoas a procurar a terapia ou não. A pandemia ela teve muitos efeitos bons e ruins, né? E essa crescente da rede social, ela ao mesmo tempo que abriu muitas portas para muitas pessoas, ela também adoeceu muitas pessoas. Por quê? Porque a rede social ela estimula muito o narcisismo das pessoas, né? As pessoas elas querem de certa forma estimular aquilo que elas acreditam que são ou que deveriam ser e não necessariamente isso seja saudável. O fato é que na rede social nós não temos verdades, né? A rede social ela não mostra o que as pessoas são. Ela não mostra o que a vida de uma pessoa é, da mesma forma que se eu olhar para uma foto de alguém, aquilo não é a pessoa. Não é a vida real. Nunca é. E como hoje o critério, muitas vezes, de avaliação de vida é a rede social, as pessoas têm se preocupado muito mais, elas têm se comprometido muito mais em trabalhar aquilo que elas querem que as pessoas vejam do que elas são, perfeito, do que o que elas realmente são para elas. E essa inversão de valores aqui, ela é muito perigosa. Porque se eu coloco a minha energia naquilo que eu quero que as pessoas pensem que eu sou, eu vou conseguir. Correto. Só que eu não vou estar colocando energia no que eu realmente sou. Exato. E a verdade é que todos os dias quando você chega em casa e fecha a porta, você vai ter que se relacionar com o que você é. Não com o que você mostrou para as pessoas. Entendi. E é ali que as pessoas adoecem. Então nós temos uma faca de dois gumes, na verdade. Por quê? Porque além dela não ter aquela vida que ela está aparentando ser, e ela está se prejudicando, e ao mesmo tempo ela está fazendo mal para as pessoas que estão do outro lado. Porque ela está mostrando uma coisa que ela não é, e aquela pessoa que não é aquilo pensa, por que eu não sou aquilo? Correto? Exato, porque o ser humano ele é um ser que vive em sociedade. As pessoas elas vivem em grupo, né? Os humanos vivem em grupo, nós vivemos em grupo. E quando eu vivo em grupo, eu preciso pertencer a um grupo, né? Se eu começo a me diferenciar do grupo ao qual eu pertenço, eu começo a me sentir excluído. Então, para mim me sentir seguro, inclusive para que eu não me sinta ansioso, como a gente já vem falando, eu preciso tentar ser o mais próximo do grupo possível para sentir pertencimento. E aí, como é que eu consigo pertencer a um grupo aonde todos estão ostentando algum tipo de felicidade, algum tipo de glamour, algum tipo de ostentação? Eu preciso também ostentar. Fazer a mesma coisa. Aonde todo mundo está usando uma determinada roupa, andando com determinado carro, eu preciso também fazer isso para sentir que eu pertenço. E aí, nesse sentido, eu acabo muitas vezes me sentindo mal quando eu não dou conta. O que acontece? Eu preciso forjar uma realidade. Perfeito. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo acabou aqui na televisão. Vamos ficar para a semana que vem aí com ideias com alto valor. Vamos continuar nas redes sociais com o Biasotto, nosso terapeuta. Ok, pessoal? Vamos lá. Tchau, tchau. Ideias com alto valor. Este é o nome e a motivação central do nosso programa. Vamos estar todos os sábados a partir das 11 horas, aqui na Band Santa Catarina. Vem com a gente, esperamos por você.
Olá pessoal, retornamos aqui com o Biasotto, nosso terapeuta. O assunto está bem bacana aqui, vamos prosseguir então. Biasotto, é uma pergunta assim mais, isso é particular, mas eu sinto, eu mesmo, né? Eu, Felipe aqui, apresentador, logo que eu tomei essa decisão de apresentar o programa, eu era um cara que eu não era muito das redes sociais, eu era low profile. Tipo, eu não tinha fotos, eu não tinha vídeos, tinha muito pouco mesmo. Aquelas coisas que são assim, obrigação, sabe, de você ter. E logo que eu comecei, que eu tomei essa atitude, que eu resolvi fazer isso, né, então foi um ato de coragem da minha parte, porque para mim é difícil fazer, sabe. Eu percebi que pessoas, amigos, à minha volta, foram os que mais me criticaram. Em vez aquelas pessoas que você às vezes espera uma palavra de apoio, são as pessoas que estão ali criticando, que estão ali. E da mesma forma, isso eu vi de uma maneira negativa e fiquei triste com isso. Mas da mesma forma eu percebi que pessoas que eu não conhecia, que estavam me vendo, estavam me apoiando, estão me apoiando. É natural isso? O que explica esse comportamento das pessoas perante uma situação dessa? Porque eu acredito que é normal, não é? Como que funciona? Certo. Na constelação familiar a gente fala muito do pertencimento, a lei do pertencimento. Então assim, existe em nós uma tensão muito grande, que é a tensão de que eu preciso pertencer ao grupo, né? E dentro dessa noção de pertencimento, qualquer coisa que eu faça que de uma certa forma não seja também feito por aqueles desse grupo, isso vai gerar uma crítica. É como se eu estivesse me desmembrando do grupo. E essa sensação de desmembramento é muito dolorida, é muito sofrido. Por isso que a maioria das pessoas, quando começa a se transformar, elas geralmente não suportam a carga e retornam, não conseguem ir muito além, porque o grupo ele tenta se aglomerar. A pressão externa acaba te fazendo você voltar. Isso, e não é nenhuma pressão externa, viu? É uma pressão interna. Porque a pior pressão não é a pressão que o grupo exerce em você, é a pressão que você coloca em si por você não conseguir bancar a tua consciência pesada de sair do grupo. Perfeito. Então eu me cobro, eu vou me sentir sozinho, eu vou me sentir abandonado, eu vou me sentir rejeitado, eu vou me sentir criticado e o principal, eu vou me sentir sozinho. E as pessoas, elas têm muita dificuldade de conseguir se sentir sozinhas. Eu não consigo ficar sozinho, não consigo me sentir sozinho. Aí eu fico com esse medo do escuro e como é que eu me satisfaço? Eu retorno para o grupo. Então eu começo a fazer coisas para agradar o grupo. E a grande verdade é que dentro de um grupo, eu só consigo ir até onde o grupo vai. Sim. Então, o caminho de crescimento de uma pessoa, a jornada de evolução da pessoa é uma jornada solitária e é uma jornada dolorida. E por isso que para você crescer, você tem que começar a gostar desse processo de crítica, gostar da solidão, gostar... Eu sempre digo que nós precisamos desenvolver essa solitude com uma consciência muito madura de que o meu processo é só meu. Perfeito. E aí eu já não tenho mais uma necessidade de um pertencimento doentio, né? Mas eu consigo trabalhar as minhas consciências para que eu olhe para os grupos ao qual eu pertença, entenda a manifestação deles, para que eu também não seja reativo, para que eu não seja vingativo, ou para que eu não tenha consciências como agora só para dar na cara eu vou fazer, que também não funciona, também não dá certo, mas que eu possa, por exemplo, olhar para as pessoas do grupo ao qual eu fiz parte e que foi importante no meu processo em algum momento, Perfeito. E eu possa ter uma consciência do tipo, eu entendo por que eles estão me coibindo, eu entendo as críticas, porque por trás dessa crítica também tem um certo amor. Entendi. Que é uma forma do próprio grupo de proteger aquele que está tentando se desgarrar. Sair. Então vamos tentar protegê-lo, vamos proporcionar uma segurança para ele. Então não faça diferente de nós porque é arriscado. Existe um amor nisso, só que é um amor que te limita. Então, assim, isso não seria, então, propriamente um pensamento invejoso, seria um pensamento, estamos perdendo um amigo. Ele está indo para um lado que eu não estou. Toda consciência de grupo, para que um grupo sobreviva,
ele precisa que todos pertençam. Então, cada vez que o grupo perde um integrante, ele se enfraquece. Certo. E automaticamente ele começa a se autodestruir. Então, a consciência de grupo, ela faz o quê? Quando alguém está tentando se desvincular, ela tenta segurar. Isso é em tudo. Se eu tenho um partido político, se eu tenho um time de futebol, se eu tenho uma família, se eu tenho um grupo de amigos, cada vez que esse grupo começa a diminuir, isso cria um alerta. E como é que a gente faz? A gente tem que segurar essa pessoa. Como que eu seguro? Criticando as condutas que não correspondem ao grupo. Perfeito. Tá, mas qual que é a motivação dela para fazer isso? Qual que é a motivação da pessoa quando você vê... Eu falo pelo meu pensamento. Quando eu vejo uma pessoa querendo evoluir, eu apoio. Digo, vai e faz. E quando a pessoa tenta segurar a pessoa que está querendo evoluir, a gente pode entender como inveja, como amor, como o que a gente entende tudo disso? Isso. Tudo junto? Tudo isso e é relativo, porque, por exemplo... É uma coisa que a gente não vai descobrir nunca. Às vezes, vamos pegar exemplos, né? A mãe pode não querer que o filho saia de casa. Eu não posso dizer que essa mãe tem inveja do filho. Certo. Mas ela tem o quê? Ela quer proteger, tem um amor, uma proteção. Então, não saia, não vá, é perigoso, continue aqui. Verdade. É uma forma de segurar o filho no grupo. Existe sim aquele amigo que tem você como uma referência, que de certa forma talvez até usufrui de alguma competência sua, e aí ele pode ter uma inveja. Tem isso também. Mas sempre por trás de toda e qualquer motivação emocional existe uma consciência de grupo que resume-se no que? Quanto mais pessoas estiverem no meu grupo, mais forte eu sou. Entendi. Isso é primitivo. Quanto mais pessoas tem no meu exército, quanto mais pessoas tem na minha tribo, mais protegido eu sou. Porque se a minha tribo tiver menos pessoas, nós somos vulneráveis e nós vamos ser o primeiro a ser extinguido. Não pode perder os soldados, né? Isso, então essa é que nem quando uma turma de amigos estão ali, todo mundo solteiro, e um começa a namorar. Nossa, Sim, o nosso grupo vai... E o pior de tudo, daqui a pouco eu vou ter que casar também. Então, quanto mais solteiros tiver, mais eu me escondo. Exato. Mas isso é a consciência do grupo, né? O Bert Hellinger, que fala da constelação sistêmica, por exemplo, ele fala da consciência coletiva. E ele fala que nós temos 3 níveis de consciência. Eu avalio a vida por 3 consciências. Então, existe uma consciência pessoal, que é aquela consciência que eu entendo que eu preciso me desenvolver, eu entendo que eu preciso evoluir, eu entendo que eu preciso ir para outra cidade, ir para outro processo. A consciência pessoal, porque eu estudei, porque eu entendi, porque eu compreendi. Só que a consciência pessoal, muitas vezes, ela bate na consciência coletiva. Né? A nossa consciência coletiva é essa que diz isso que nós estamos conversando aqui. Eu sei, mas eu não consigo. Ou eu não sinto. Ou eu me sinto pressionado. A minha consciência pesa e eu não saio do grupo. Porque a minha consciência coletiva ela é mais forte que a minha consciência pessoal. A consciência coletiva sempre mata a consciência pessoal. Eu acompanho muitas pessoas que dizem, eu quero muito, eu estudo 24 horas por dia para isso, mas quando eu vou executar, eu me deparo com algo mais forte e eu que me leva para outra direção. É a consciência coletiva. Só que o Bert Hellinger, ele falou que nós temos um 3º nível de consciência, que ele chama de consciência espiritual. E essa consciência espiritual, ela é um processo muito mais amplo, porque ela vai além das coisas que eu acredito que são importantes, ela vai além das coisas que o meu coletivo acredita que é importante, mas a consciência espiritual, ela me leva para uma jornada de entrega. Eu só sinto que é isso que eu preciso fazer, a minha alma, ela se inclina para aquilo e é quando você fecha o olho e se joga. Você vai. E não dá bola... E não, esquece como eu vou falar, as críticas, outras consciências. As amizades coloca-se em primeiro lugar, né? Sim, então, sim. Então, digamos assim, que o pensamento correto seria se excluir de grupos dessa forma e tentar se identificar com grupos que sejam pertencentes àquilo que você está querendo fazer naquele momento. É que quando você pensa na tua jornada, grupos não são mais critérios. Porque o grupo, não é que o grupo é ruim, é que o grupo ele tem um propósito na tua vida. E depois que o grupo cumpre aquele propósito,
já não é mais sobre exclusão ou não exclusão, é sobre o fato que aquilo venceu para você. Então, por exemplo, eu sou uma criança, eu tenho uma idade ainda muito precoce, eu tenho lá 2, 3 anos, eu preciso do meu pai e da minha mãe. Certo. Esse grupo, eu preciso do meu irmão mais velho, eu preciso do meu irmão mais novo, eu preciso dos meus avós. Esse grupo, ele é importante para mim, porque sem esse grupo eu nem sequer existo, eu nem sequer vivo. Mas eu vou fazer lá meus 16, 17, 18 anos, a minha consciência espiritual vai começar a gritar. Eu tenho uma jornada de vida para fazer. E aí não é mais sobre desagradar ou agradar o grupo, é sobre eu seguir a minha jornada. Perfeito. E aí você só segue uma consciência espiritual e você deixa a vida fluir, porque isso é natural. O que é um problema? É que muitas vezes as pessoas, quando não trabalham esse segundo nível de consciência, elas podem, de uma certa forma, dizer, não, mas eu ainda preciso pertencer, e essa pessoa não segue a jornada dela. E fica no platô. E fica no grupo. Exato. Ou, então, outras pessoas que criam conflitos com o grupo. Do tipo, aqui ninguém presta, eu quero que todo mundo se ferre porque eu vou ser diferente de vocês. E isso também não funciona porque essa pessoa continua emaranhada no grupo. Que daí ela não está fazendo por ela, está fazendo para dar na cara dos outros e aí acaba não dando certo. Aqui você percebe que nesse exemplo essa pessoa não conectou-se com a jornada dela ainda. Exato. Ela está numa repetição de desprendimento. Tá. Ela não vai fluir. Voltamos no assunto ali que é meio parecido com o que acontece nas redes sociais. As pessoas não estão fazendo por elas. Exato, elas estão fazendo para aparecer. Exato, para pertencer. Para pertencer, para pertencer. Ser da hora. Aí eu tenho que usar hype. a roupa que está na moda, eu tenho que falar a palavra que tem que estar sendo falada, eu tenho que ostentar alguma coisa. É impressionante como as pessoas, elas às vezes demandam muita energia, dinheiro, tempo para dar a entender alguma coisa que todo mundo está dando a entender. Então, é muito arriscada essa proposta e não flui, porque a vida ela flui quando você está na tua jornada de alma. Quando você está numa direção que eu sinto que eu vou me desenvolver aqui e você só vai. Você está dando energia para o teu crescimento de alma. Em contrapartida, olha quantas pessoas estão dando energia e tempo para comprar o iPhone que todo mundo tem. E não serve, a não ser que você vai comprar o iPhone para você fazer um conteúdo, para você ganhar grana. Se tiver a serviço do teu processo, vai fluir, vai fluir. Não é ruim ter as coisas, mas para que você tem as coisas? Por quê? Qual que é a motivação? Está a serviço de qual consciência? Exatamente. Essa é a pergunta. Isso está a serviço da tua consciência pessoal, porque você está cegamente crente que isso é bom? Isso está a serviço da tua consciência coletiva, porque você quer pertencer a algum determinado grupo ou agradar alguém? Ou isso está a serviço da tua consciência espiritual? Isso está a serviço do teu crescimento, da tua jornada? Seu. Quando você tem quando você sabe perceber as consciências e você alimenta essa que te dá processo de crescimento, vai fluir. E existe uma sincronicidade entre eu e o universo que faz com que a minha vida seja mais abundante quando eu estou crescendo por essa via. Porque o universo está crescendo, as coisas estão se desenvolvendo, as folhas... As plantas crescem, as frutas nascem, o universo, se você estudar a física hoje, você vai saber que o universo está em expansão, tudo está crescendo. Quando eu estou nessa sincronicidade, eu também cresço. Agora, quando eu estou preso a uma consciência pessoal ou uma consciência coletiva, aí acontece o quê? A vida da pessoa fica patinando, ela fica derrapando no mesmo lugar e não sai. E as pessoas que eu recebo em consultório, 99% delas são pessoas que estão ali patinando nas suas crenças pessoais ou no tentar pertencer a algum grupo. E aí, Perfeito. Sempre essa é uma tentativa mal sucedida. Então em resumo, quando é para si, quando é algo que você está fazendo para ser uma pessoa melhor, para construir um eu melhor, é aí que dá certo. Podemos entender dessa forma. Absoluto. De qualquer outra forma, não dá certo. Não dá certo e é um ato de muita coragem, tá? É um ato de muita coragem você crescer por você mesmo. É um ato de muita coragem porque você vai ficar só. E é dolorido. É dolorido, é muito dolorido. Você se sente muitas vezes a pior pessoa do mundo porque o processo de evolução, ele primeiro é um processo de exclusão.
eu preciso me excluir, eu preciso ficar no escuro, eu preciso ficar sozinho, eu preciso enfrentar meus traumas de abandono, meus traumas de rejeição, Preciso eu preciso dizer não para quem eu gosto, preciso ver cara feia. Para quem eu gosto, É você muito dizer não é dolorido, uma coisa... por isso que é difícil para as pessoas crescerem, Felipe, porque crescimento é sofrimento. É sofrimento. É sofrimento. Eu comecei a seguir há pouco tempo a Lúcia Helena Galvão, né? O Biasotto também, ele é professor de filosofia, né? Então, eu gosto muito desse assunto também, então é uma coisa assim que... tu tem bastante tempo aí? Vamos longe. Ela diz assim, que toda vez que você quiser trocar de patamar na sua vida, seja amorosa, financeira, seja para melhorar o seu corpo, você vai enfrentar problema. Você vai enfrentar pessoas desacreditando em você, você vai enfrentar você mesmo desacreditando do que você é capaz, vai ter um nível de sofrimento ali alto, mas isso tem a ver com você mudar de patamar. O crescimento é dolorido. E uma coisa que eu percebo nas redes sociais é assim, as pessoas só mostram a parte boa, e tem muitas pessoas que têm sucesso, mas elas não mostram para as pessoas que aquilo ali é dolorido. Que aquilo ali, que eles trabalham, quantas horas por dia eles trabalham? Quanto o cara que tá com o corpo bacana lá e tal. Ele fala, mostrou o corpo bacana e tal. Ele não tá mostrando que ele tá ali 5, 6 horas por dia na academia, fazendo dieta, gastando dinheiro com médico, com nutricionista e tal. Isso eles não mostram. E aí a pessoa que só vê a parte boa fica ali, mas e daí como é que eu não, né, o que tá acontecendo e tal. E eu falo isso assim, quando eu decidi, esse ano tem sido um ano muito bom para mim, mas eu decidi mudar, né? E a minha decisão me trouxe à reclusão, sabe? A reclusão de ter que abdicar de amizades, ter que bater de frente com amizades, confrontar. Uma coisa que eu parei agora é de confrontar, sabe? Eu tenho uma frase que eu uso que diz assim, hoje eu falo para quem quer escutar, não falo mais. Falo uma vez, cara, eu vejo que não fluiu, ok, entendeu? Eu não tenho, antes eu tinha a obrigação de o que eu penso, eu queria que o outro pensasse igual. Hoje pra mim tá tudo bem. Eu falo, quer escutar? Não quer, te respeito e tá tudo bem, sabe? Mas isso tudo a gente acaba analisando assim, voltando na parte ali do quão é dolorido, mas é uma coisa assim que no final vale a pena. Porque daí você vai vendo as coisas que vão acontecendo, daí você usou a palavra de sincronicidade, né? A Lúcia Helena Galvão também diz isso. Não existe coincidência. Ela fala, não existe. Quando você está disposto a fazer alguma coisa, o universo, ele vai te entregar. Ele vai te entregar, porque você está doando o seu tempo, a sua energia, o seu foco, você está fazendo, então automaticamente vem. E eu entendia isso antigamente, quando era ignorante, né, e ainda sou, né, tem muitas coisas que a gente ainda tem que ir aprendendo, que como eu pensava assim, que era tipo de uma simpatia. Por exemplo, a lei da atração, sabe? Eu achava que era uma espécie de simpatia. E quando eu comecei a entender que aquilo ali é físico, que é física, né, é física quântica, que é físico e que é real, as coisas começaram a acontecer. De uma forma, cara, eu sei que eu tô doando meu tempo e minha energia nisso aqui, mas eu sei que eu vou ter retorno. E hoje pra mim isso é muito claro. E não era. E eu tô falando disso até pouco tempo atrás, sabe? Então, agora é pergunta minha, eu tô aqui, pessoal, tô fazendo uma consulta gratuita. O que faz as pessoas virar essa chave, mudar esse pensamento? O que leva? Porque eu era uma pessoa e eu não eu sei a época, mas eu não sei exatamente o que fez eu mudar essa chave. Eu não tenho essa certeza. E eu sou muito curioso e eu fico buscando isso, tal. O que aconteceu? E por que eu penso isso? Para poder ajudar as pessoas. Sabe? Tipo assim, aconteceu comigo, pode acontecer contigo. E eu tento buscar isso e eu não acho. Tem uma explicação isso ou é um momento de vida? Simplesmente acontece a virada de chave? É a dor. A mudança sempre vem de uma dor. Você troca de sapato quando ele está apertando o teu calo. Então, eu acredito que
as viradas de chave da nossa vida, elas vêm quando nós chegamos à conclusão que o esforço que nós estamos fazendo para manter uma vida que não faz mais sentido é muito maior que o benefício que estar nessa vida proporciona. E aí essa conta começa a não fechar mais. Eu estou fazendo muita força para ser alguém que eu não sou mais, para estar com alguém que não faz mais sentido, ou viver de memórias que não podem mais voltar a ser vividas. Perfeito. E aí a dor de permanecer é maior que a dor da mudança. Quando a dor de permanecer é maior que a dor da mudança, aí você muda. Aí faz todo sentido você fazer a transformação. Então, a vida, ela nos arrasta para uma transformação. Chega uma hora que você não tem escolhas. Isso é bacana, então a gente pode pensar dessa forma. Não existe felicidade sem tristeza. Isso? Absolutamente. Também isso, eu uso essa frase, eu estava conversando com uma amiga minha esses dias e eu falei, não existe tudo, não existe se você ser só feliz. Porque se você tá triste, automaticamente vai acontecer alguma coisa e você vai ficar feliz. Tipo, a gente vê muitos casos, né? Você deve atender pessoas que têm uma vida financeira bacana, que têm um corpo bacana e mesmo assim falta alguma coisa. Você tem esse perfil de paciente ou não? Muitos. E o que essas pessoas normalmente, o que elas... Tem uns que só fazem a manutenção, né? Mas quando elas têm algum problema, né? Geralmente é o quê? Certo. Eu vou tentar ser claro aqui, por mais que isso seja bem complexo. É complexo, tá? Mas eu vou tentar ser pedagógico aqui. Sim. O nosso eu, ele começa a se construir a partir das nossas experiências com a vida. Então você imagine que é como se o nosso início da vida fosse uma massinha de modelar que viesse perfeitamente redonda, uma esfera perfeita. E as experiências que nós temos com a vida passassem a ser marcas que vão gerando nessa bola. Você começa a se tornar essa modelagem que você passa a viver. Então a nossa alma, a nossa mente, ela passa por movimentos com os pais, com a vida, com as experiências, com os sentimentos, com as emoções, que começam a criar em nós algumas reações. Né? Se eu tenho algum tipo de abandono, eu vou buscar algum tipo de apego. Se eu tenho algum tipo de medo, eu vou buscar algum tipo de segurança. Isso desde os seus primeiros meses de vida. Eu vou começar a criar demandas. Né? Então, a estrutura psíquica ela vai se construindo em cima do que eu tinha e deixei de ter. Né? E aí eu começo ou a buscar aquilo ou a me proteger daquilo e eu vou começar a criar demandas, desenvolvimentos psicológicos que vão conduzir o meu destino. Então a gente pode entender que essas pessoas que já estão no nível de vida, são bem-sucedidos, né, tem um corpo bacana, tá tudo perfeito, elas tentam não retroceder. É mais ou menos isso? É que a pessoa que busca um corpo perfeito, a pessoa que busca algum tipo de sucesso, ele está sempre compensando alguma coisa. Então ele é um autocrítico. É porque o que é interessante para mim, as coisas que me interessam são coisas que me foram importantes no passado. Eu sempre digo que o nosso destino ele é conduzido por dor ou prazer. Ou eu estou fugindo da dor que eu já experienciei, ou eu estou tentando sentir o prazer que eu já senti. Entendi. E aí o que acontece? Essas demandas, elas estão muito mais profundas em nós do que o carro que eu tenho, ou o corpo que eu tenho, porque isso no final das contas não interessa. Eu posso estar no melhor apartamento do mundo, eu posso ter o melhor carro do mundo, ou o corpo perfeito, mas essas demandas originais, essas demandas fundamentais de dor ou prazer que eu sinto lá atrás, elas vão me acompanhar para sempre. E aí quando essas demandas não são preenchidas no decorrer da vida,
fugas, vícios ou até crenças, elas não vão servir por muito tempo. Certo. E é por isso que hoje nós temos tantas pessoas que estão se agarrando em ideias de que se eu tiver o corpo perfeito, ou se eu tiver muito dinheiro, ou se eu tiver isso ou aquilo, a minha vida vai estar boa, mas não, porque as nossas demandas, elas são sempre emocionais. Nós temos que sempre pensar que no início eu sou apenas uma emoção. Um bebê, lá no útero da mãe, ele não tem pensamentos, ele não tem coisas que ele quer possuir, ele só é sentimentos, ele só é emoções. E o que ele quer de fato? Amor, paz, conforto, segurança, ponto. Então, no final, todo mundo busca amor. Podemos dizer isso? E essa palavra ela é muito complexa, né? Não propriamente um amor Parece clichê o que eu vou falar, parece uma coisinha de frase motivacional, mas é uma paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. É uma paz e amor. No fundo, tudo se resume nisso, porque independente dos meios que eu use para chegar a isso, se no final eu me sentir em paz, eu me sentir amado, é isso que importa. Agora, se eu posso usar os meios que for, se no final eu não me sentir amado ou eu não me sentir em paz, vai ser só uma máscara. Vai ser só uma aparente condição saudável que não preenche meus vazios. Exato. Tá, então, tendo em vista isso, qual que seria o ponto de equilíbrio diante disso? O que essa pessoa que ela entrou na terapia, o que você passa para ele? Qual que é o ponto de equilíbrio? Como tratar isso? Como que ele vai conseguir não sentir mais aquela dor, né? Não que eu não sei se ele deixa de sentir, mas ele pode substituir por alguma coisa... Equilibrar ela. Equilibrar ela. Qual que é a palavra é essa? Qual que é o ponto de equilíbrio? Isso. Aí, Felipe, entra justamente o que é o processo terapêutico. Por quê? Porque não tem uma receita. Não tem uma receita. As suas experiências são diferentes da minha. Entendi. O que serve pra mim não serve pra você, o que serve pra você não serve pro Dudu. Cada caso é um caso. Por literalmente. quê? Porque aí é que entra a mágica do autoconhecimento. Quando Sócrates entrou no oráculo de Delfos pela primeira vez, ele liu lá no templo, estava escrito bem no portal: conhece-te a ti mesmo e descobrirá os segredos do universo e do mundo. Alguma coisa assim em grego, obviamente. E essa é a coisa mais mágica que existe, porque a minha receita só eu vou conseguir fazer. E por isso que hoje a minha terapia, ela é uma terapia de autoconhecimento. Eu não tenho nada pronto para você, Felipe. Se você chegar no meu consultório hoje, eu sou uma folha em branco. Eu não tenho cartilha para ti. Nós vamos pegar a tua caixinha de peças, vamos jogar na mesa e nós vamos montar esse quebra-cabeça junto, porque o teu processo é um processo muito pessoal. Vai entendendo conforme vai no decorrer. Por isso que essa frase... E é por isso que tem que continuar. A terapia, ela tem que ser como que nem banho. A vida tem que continuar. Exato. E a vida é uma autodescoberta contínua. Então, essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela é muito mais profunda do que uma frase bonitinha, porque é muito real isso. O se conhecer cada vez mais profundamente, o que me falta, o que não me falta, por que eu quero isso, por que eu tenho medo daquilo, por que eu estou desejando isso, por que eu estou com essa sensação, essa descoberta para dentro, ela vai te renovando, vai te crescendo, vai te aprofundando. E por isso que quando as pessoas procuram a terapia, como, né, respondendo finalmente a sua pergunta, o que a gente faz para curar uma pessoa? É uma autoexploração, é uma autoobservação, é uma autoanálise, porque não vai ter diferentemente do que a nossa medicina contemporânea faz, não vai ter um comprimido que serve para todo mundo. E isso, inclusive, sem querer entrar nesse assunto, é um dos grandes males da nossa sociedade. É achar que existem receitas prontas para tudo.
O mesmo comprimido vai servir para todo mundo. Não. Não É uma história. Não é genérico. Não existe cura que não esteja na tua história. Cada um tem o seu trauma, cada um tem... Nós falamos ali antes em off, cada um teve uma história triste, um abandono, uma traição, um acidente, enfim, uma perda. E então cada caso é um caso. Então, diante disso, hoje o pessoal que vai no seu consultório, você pega a raiz a história para aí então conseguir melhorar, chegar no ponto de equilíbrio. É isso? Isso, exatamente. Perfeito. Todos os seus problemas e todas as suas soluções estão na sua história. Não estão fora dela. É por isso que na terapia nós mais falamos do que escutamos, né? Porque a gente precisa analisar, revisitar essa história, entender, eu tô aqui porque eu vim de lá e eu tô querendo ir para lá porque eu vim daqui e tal. Então, quando a gente começa a entender essa jornada, quando a gente conhece esse escopo, essa proposta dessa trama, dessa odisseia que é a vida, as coisas começam a fazer muito sentido. Sim. Né? É quase como que um filme que você assiste e você já lá na metade do filme já sabe, isso aqui vai terminar nisso. Uhum. Porque é muito evidente a experiência, né? E você já assistiu tantos filmes com tantas jornadas assim que você já sabe, esse cara vai ficar com essa mulher, esse aqui vai morrer, esse ali é o vilão. Exato. E a vida real aqui, ela não é muito diferente. Né? Ela não é muito diferente. As nossas tramas, elas são sempre compensações de situações que a gente já viveu. E aí, é por isso que essa autoobservação, essa autoanálise, esse conhecer o que nós somos, conhecer o que nossa família é, da onde nossa família veio, por que eu defendo algumas coisas, aí a gente começa a literalmente entrar na nossa jornada, que é aquela consciência espiritual. Pronto. Aí quando isso cai na sua mente, você se fecha no seu processo e você vive o seu processo porque nem nada mais importa, entendeu? Nada mais interessa, você só quer completar o teu percurso. E o processo, a gente pode dizer que o processo ele tem um pouco de egoísmo no processo, porque às vezes quando você tenta se organizar dessa forma, você tem que abdicar de várias coisas, né? E acaba até tendo... a parte do não, dizer não. Sim, né? sim. A gente acaba dizendo muitas vezes sim para muitas coisas, mas na verdade estamos dizendo não para nós mesmos. Exato. Né? E isso é um castigo que você está se dando. E quando você toma essa consciência, diz, cara, eu não vou fazer isso porque eu não quero. E isso aí é um dos passos para você conseguir evoluir, ou não. Com certeza. Vai parecer egoísmo para os outros. Mas para você tá tudo certo. Para o meu processo, eu prefiro usar a palavra de Carl Jung. Ele chama isso de individuação. Essa é uma das propostas da psicanálise de Jung. É você ser individuado. E a individuação é isso. É quando eu me desprendo daquilo que eu não sou, dos grupos que não sou eu, das crenças, até mesmo dos traumas, até mesmo das propostas que eu tinha para mim mesmo e para as outras pessoas. Então eu começo a me individuar, eu começo a entrar num processo que é a minha rota, a minha jornada. E sim, isso pode parecer uma espécie de egoísmo, porque eu vou me fechar dentro do... Mas esse é o único objetivo da sua vida, é você viver para o seu processo. Então é o pensamento correto. Com certeza, com certeza. É a sua jornada, é a sua história, é você primeiro. Isso, a individuação é o caminho do crescimento, né? E é aqui que eu faço sempre um paralelo que é entre esse processo terapêutico e o nosso processo espiritual. Porque hoje eu tenho muita clareza que espiritualidade é esse momento em que você entra na sua individuação. Porque a espiritualidade, a tua conexão com Deus, com o universo, com o que você queira dominar... Independente da religião, é esse processo em que você mergulha para dentro do que você é e se conecta com uma jornada plena. Por isso que espiritualidade não é religião.
Então, entramos aqui também num assunto que nós falamos ali em off. Isso acaba confundindo a pessoa num certo momento, né? Como eu disse para você, quando você começa a entender algumas coisas, ela entra em conflito com coisas que você aprendeu, que a sociedade, ou que, enfim, ou você vem de uma família católica, ou você vem de uma família evangélica, ou alguém que segue o espiritismo, e de repente você não vê mais aquilo como... não faz mais sentido para você. E isso aí gera um conflito interno. Sim. E esse conflito interno, ele faz você ficar meio perdido. Como ajustar esses pontos? Porque eu quero acreditar em Deus, mas de certa forma eu não acho que Deus é o senhorzinho lá em cima que vai me puxar pela mão pro céu. Isso é não ter fé? Ou isso é eu posso ser castigado por isso? Ou isso é uma coisa que não tem nada a ver? Mas aí é que tá, a fé é justamente isso. Fé é você ter a coragem de se jogar para fora do grupo e confiar que aquilo é para você. Eu acho que nada é maior demonstração de fé do que você conseguir se desligar de uma religião. Porque quando você se desliga da religião e acredita que ainda assim tá com Deus, você tem fé pra caralho. Senão, você não tem fé nenhuma. Porque se você depende do grupo, você depende do grupo, você não depende da fé. E voltando ao que nós falamos antes, toda religião é um grupo. E todo grupo tem força de pertencimento. Perfeito. Se eu quiser viver uma espiritualidade, como nós já falamos nisso durante todo o podcast, se o meu crescimento é justamente o desprendimento dessa ideia de grupo, entender que essa é uma jornada de solitude... É a mesma coisa. A espiritualidade é se desprender de grupos, inclusive de religiões. É a mesma coisa, então. E nunca, jamais eu vou querer dizer que uma religião é ruim, mas todas elas têm um propósito. Eu sempre digo, respeito todas, porque assim, ó, igreja evangélica eu já fui batizado na igreja católica, participei durante um bom tempo da minha vida do espiritismo, sabe? Todas eu fui, eu analisei, por um tempo eu gostei, nunca desacreditei de nada, nunca... Só que entendi todas, né? De certo, entendi não, porque é uma coisa... É impossível você entender, né? Mas chegou um momento da minha vida que eu pensei não faz sentido pra mim aquilo ali. A minha fé tá aqui e tá aqui. Essa é a minha fé. De contrapartida, tá, mas eu pensar dessa forma não quer dizer que eu tô pecando, em resumo. Não. Quando você está realmente comprometido em ser uma pessoa melhor a cada dia, você está num caminho de fé. Porque a verdade é uma só. Aquilo que você planta, você colhe. Essa é uma tese que você vai achar em qualquer filosofia religiosa. Cristianismo, budismo, taoísmo, hinduísmo, confucionismo, o espiritismo, em todas as linhas religiosas você vai achar algo em comum, o que você planta, o que você colhe. Exatamente. E todos os mestres de Jesus, a Buda, Maomé ou quem for, você vai ver esse princípio. Plante o bem que você colhe o bem. Essa é a única religião que existe, não tem outra. Eu acho que tudo é a mesma coisa, contada de uma forma diferente, né? A partir das experiências de cada um. É a história do telefone sem fio, né? Cada lado do mundo, né? A gente está tendo hoje aí a questão religiosa, a guerra, né? Já é uma guerra lá em Israel. Então, isso é um pensamento meu, que é tudo a mesma coisa, mas as pessoas estão brigando só por divergência de algo que é tudo igual no final, né? Eu falo que essa caneca é branca e você fala que ela é preta, sabe? Então hoje tem muito disso das pessoas quererem obrigar, botar a goela abaixo, né? Essa é a palavra dos outros, o que elas acreditam. Aí entramos naquilo que eu falei antes. Eu parei de falar para as pessoas que não querem me escutar. Eu não falo. E antes eu ficava bravo com isso.
Tipo, eu brigava, tipo, não, porque tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu tô certo. Hoje não. Hoje Eu sempre tenho uma fala que é assim, nunca é sobre o que você fala, é sempre sobre o como você se sente. E se eu tô falando para você sobre espiritualidade, religião, e eu tô me sentindo bem, isso aqui tá maravilhoso. Agora, se eu tiver que me estressar para falar com você sobre isso, isso aqui tá péssimo. Não é sobre o que eu digo, é sobre como eu me sinto dizendo. Então, a partir do momento que alguma atitude ou alguma fala vai te desestabilizar, aquilo perdeu o sentido. não vale a pena. Não O vale a foco pena. é como que eu estou. Não é nem o que eu sou ou o que eu digo, é como eu estou. Estou Tipo, bem. o ignorar algumas coisas, assim, é o melhor. A fuga, nesses casos, é o melhor remédio. Avalia sempre como que você tá. Você tá bem, permaneça bem. Vai te desestabilizar, interrompe. Faz sentido total isso. Isso no mundo dos negócios, a gente percebe, muitas vezes, uma palavra mal colocada, ela acaba terminando com o negócio. Né? Então, nós, né, como profissionais, a gente acaba sempre se policiando para falar. Né? Não falamos sobre religião, não falamos sobre política, não falamos sobre coisas assim que você possa vir a ter um confronto. Né? Até para não... Porque a gente nunca sabe quem que está do outro lado realmente, né? Então, a gente toda vez que eu digo assim, falando de negócios, eu estou fazendo um bom negócio para o meu cliente, estou fazendo um bom negócio e eu tenho noção que é um bom negócio. E a partir do momento que eu tenho que começar a empurrar aquilo ali nele, tipo, meio goela abaixo, eu já desisto. Eu já não faz mais sentido. Muitos dos meus clientes dizem, tu não é o corretor chato, Felipe, tu não é o... Eu provo para vocês, com números, que o negócio é esse. E que ele tá sendo bom para você. E que ele é realmente bom. E eu já provo com outros negócios que eu já fiz. Então eu não tenho mais que ficar te provando isso. E aí dá um desgaste. O que eu percebo? Que quando você entra nessa de tentar empurrar, acabou o negócio já ali. E tu tá eliminando a possibilidade de um futuro negócio. Porque tu tá forçando a pessoa. E do outro lado, eu vejo vários colegas errando, e eu mesmo já errei muitas vezes, né? Muitas. Eu tô no mercado há 16 anos, então já errei pra caralho. Eu ainda erro. A gente erra o tempo todo. Mas tem algumas coisas que a gente vai levando, a gente vai pegando, a bagagem vai nos trazendo essa experiência, né? E eu falo, pô, não vou, eu já falei, eu já provei por A mais B, deixa ele pensar ali agora, deixa ele no cantinho do pensamento, sabe? Então, e isso aí não é só sobre negócios, é sobre tudo, né? Seja num relacionamento, seja... Se você tá com uma pessoa que você é obrigado a perder a paz para falar para a pessoa que o que você está fazendo é correto, não faz mais sentido, correto? Felipe, isso é física. Você estuda no ensino médio que atrito reduz a velocidade. Qualquer coisa que você tem que forçar, que você tem que raspar, que você tem que empurrar, que você tem que imprensar, você tira a velocidade. O que deixa algo rápido é quando ela está fluida. Então, quanto menos atrito, mais rápido. Infelizmente, hoje se vê alguns coaches por aí, induzindo as pessoas a acreditar que quanto mais insistentes elas forem, quanto mais proativas, quanto mais produtivas elas forem, quanto mais intensidade, mais resultado. É mentira. Quanto menos atrito, mais velocidade. Falamos ali antes sobre isso. Às vezes você está falando dos meus... Eu estudando, às vezes tu tá mentalmente cansado e tu tá ali forçando. No final das contas, tu ficou 2, 3 horas estudando e tu não absorveu nada. Não adiantou de nada. Você se desgastou, né? Emocionalmente, fisicamente, e ao mesmo tempo, no final, tu não absorveu nada. Então é um atrito consigo mesmo. Então agora, né, que eu comecei a entender um pouco mais isso, quando eu começo a cara, não tô absorvendo isso aqui. Desligo o computador, fecho o livro, independente do que eu tô fazendo, e vou dormir, sabe? E essas coisas eu tô aprendendo, tipo, Falei que eu tava apaixonado pelo estoicismo, né? Tu falou que
Basicamente com isso, né? Tipo, não gastar energia onde não é necessário, né? Acabar a solitude de fazer bem, preencher o eu, né? Para após isso poder oferecer uma ajuda. Eu posso te ajudar? Você está aprendendo isso com a tua consciência espiritual. É a tua espiritualidade. Isso é a tua religiosidade, é a tua capacidade de olhar para você e tentar ser melhor. Por isso que eu digo, isso é espiritualidade. É o teu processo. Você ali na tua bolha, se vigiando, se corrigindo, independente do que os outros pensam e até mesmo das suas crenças anteriores. Esse é o processo. Top. Pessoal, o papo aqui tá excelente. Se deixar, a gente vai por muito tempo. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente, né? Mas você ganhou um paciente. Já fica aqui, já vamos agendar já ali após Que bom. encerrar. Porque eu acho que isso é um assunto que é de suma importância, né? As pessoas têm que dar mais valor para si, né? Buscar ajuda, buscar o autoconhecimento. Eu acho que isso está faltando muito hoje na sociedade, né? E cada vez mais nós temos ferramentas hoje para isso, né? Temos propriamente a internet, temos bons profissionais, né? Você falou que atende clientes através da internet e tal. Então, o não fazer é simplesmente uma desculpa, né? Então a gente tem que buscar melhorar. Então, pessoal, a gente, infelizmente, né, mais uma vez, a gente vai encerrar aqui. Eu agradeço ao Biasotto pela consulta, pela aula, né? E foi um prazer conversar com você. Foi um prazer e a gente vai continuar conversando em outras vezes e espero, né, a gente poder trocar esse papo aí até fazer aqui um desafio. Nós fazermos uma terapia e após você voltar aqui e eu dizer o que aconteceu durante esse processo. Eu acho que é bem interessante isso. Será um prazer, com certeza, e já agradeço o convite, né? Foi um prazer estar aqui hoje falando, conseguindo levar esse assunto tão profundamente, né? E é sempre um prazer, com certeza. Perfeito, então. Pessoal, ficamos por aqui então, né, com o nosso Business Cast do Ideias com Alto Valor. Até sábado que vem. Um abraço para todos. Tchau, tchau.